Olá! Hoje, meu grupo apresentará sobre o tratamento de água e suas etapas. Nosso grupo é composto pela Alice, por mim, Giovana, pela Mariana e pelo Rafael. O que é o tratamento da água? O tratamento da água é um conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que purificam a água para consumo humano ou para descarte no meio ambiente. Ele visa remover contaminações da água, como metais pesados, além de ajudar na saúde pública, uma vez que o tratamento da água previne que as pessoas obtenham doenças, além de distribuir água potável para a população como um todo. Quais são as etapas deste processo de tratamento de água? Primeiro, nós iniciamos com a captação da água, ou seja, a retirada dela de meios naturais, como rios e represas, por exemplo. Depois disso, temos a coagulação e a floculação, que são um dos tópicos que nós vamos abordar mais profundamente nesse vídeo, que eles consistem em aglutinar as impurezas, formando flocos maiores. Depois de formar esses flocos, há a decantação, onde os flocos eles se reúnem no fundo do tanque para posteriormente serem filtrados. Este tópico também será abordado mais profundamente nesse vídeo. Depois, temos a cloração ou desinfecção, que consiste na adição de substâncias para que retirem todos os resíduos nocivos para a saúde humana. A fluoretação é um processo opcional, pois consiste na adição de flúor para prevenir as cáries dentárias, que também contribui para com a saúde humana. E por fim, a água tratada é encaminhada para reservatórios e de lá para as residências. A coagulação é uma das etapas do processo de tratamento de água. Esta etapa serve para juntar impurezas muito pequenas e espalhadas na água, formando partículas maiores e mais pesadas que podem ser removidas por decantação ou filtração. E quais são os objetivos da coagulação? A redução de micro-organismos, por exemplo. A coagulação ajuda a diminuir a quantidade de germes e bactérias, tornando a água mais segura de beber. A redução de impurezas, que remove partículas sólidas e pequenas que deixam a água mais turva, melhorando sua clareza. E a facilitação de filtração, que ajuda a remoção de partículas pela filtração. E também podemos citar que ela prepara outras etapas, ajudando a preparar a água, como a floculação. Os mecanismos de coagulação podemos citar a absorção e neutralização de cargas. O coagulante, o colóide e o líquido que os envolve, os solventes, interagem para destabilizar as pequenas partículas conhecidas como colóides. Esta instabilidade acontece numa faixa específica de pH. Durante esse período, as substâncias com cargas positivas se formam e aderem à superfície das partículas, contribuindo para a coleta e eliminação das impurezas. Podemos citar também a varredura. O surgimento das partículas colhidas como hidróxido de alumínio e hidróxido de ferro podem ser influenciadas pela quantidade de coagulante empregado pelo pH da solução e pela presença de determinados íons na água. Esses precipitados ajudam a agarrar partículas menores, simplificando sua remoção. Positivos. Tornar o processo de tratamento de água para atender a uma maior demanda, sem comprometer padrões de qualidade. Tornar a lama formada mais fácil de lidar, ou seja, melhorando suas características ou volume, e melhorando na eficiência dos processos e o uso otimizado de produtos químicos, podendo reduzir gastos com energia e insumos. O processo possui uma grande quantidade de iodo,
que precisa ser tratada e descartada corretamente. O coagulante, como o sulfato de alumínio, podem deixar resíduos no meio ambiente se não forem controlados, e a eficiência da coagulação depende de faixas específicas de pH. Agora eu irei falar sobre o processo de floculação, na qual é um processo fundamental na área da ciência e da engenharia. Além disso, ele também é essencial para outras áreas, como o tratamento de água potável e também de águas residuais. Além disso, ela é aplicada em setores como a mineração e também na produção de alimentos. Esse processo envolve a aglomeração de partículas suspensas em líquidos, formando flocos maiores e mais densos. Esses flocos eles podem ser filtrados ou sedimentados, permitindo então a remoção eficiente de impurezas e partículas sólidas. Esse processo ele é amplamente usado em purificação, clarificação e no tratamento de efluentes. A floculação inicia-se com a adição de um agente floculante, como por exemplo polímeros, substâncias naturais ou produtos químicos, à água ou ao líquido que irá ser tratado. Esse agente atrai partículas finas, formando aglomerados maiores chamados de flocos. Esses flocos eles têm densidade maior se comparado às partículas individuais, sendo assim elas afundam e podem ser retiradas através do processo de filtração. Após a floculação, geralmente ocorre a sedimentação ou a filtragem para a separação dos flocos e do líquido claro. Porém, no sistema de tratamento de água, os flocos podem ser removidos através do processo de decantação ou filtragem para proporcionar uma água mais limpa e mais segura para o consumo. O objetivo da floculação é purificar líquidos, tornando-os mais claros e seguros, removendo partículas sólidas, impurezas e micro-organismos. No tratamento de água potável, ela ajuda a remover os sedimentos e garantir que a água atenda os padrões da potabilidade. Na indústria, ela é usada para separar partículas sólidas de líquidos, melhorando a qualidade dos produtos e contribuindo para a proteção ambiental. Agora eu irei falar sobre as principais aplicações da floculação, já que é uma técnica fundamental em diversas áreas para remover partículas de impurezas de líquidos. A primeira aplicação seria para o tratamento de água potável e de efluentes. Já que a floculação ela remove impurezas, tornando a água segura para o consumo. Ela também é essencial para o tratamento de águas residuais, pois ela separa os sólidos de líquidos antes do descarte no meio ambiente. Em segunda, na mineração e no processamento de minerais. A floculação ela é usada para separar partículas valiosas de minerais das indesejadas. Ela ajuda na concentração e na purificação dos minérios. Em terceiro, é a indústria de alimentos e bebidas. Na produção de bebidas como cerveja, vinhos e sucos, a floculação purifica e clarifica os líquidos, removendo partículas em suspensão. Em quarto, é o tratamento de água de piscinas. Ela melhora a qualidade da água, agrupando partículas finas para facilitar sua remoção por filtração. E em quinto, indústria de papel e celulose, já que a floculação separa partículas de celulose e impurezas e contribui para a qualidade do papel. Agora eu irei falar sobre os tipos de floculação adequada a cada diferente situação. Primeiro é a floculação mecânica, que é a aglomeração de partículas por agitação mecânica, como por exemplo agitadores. Em segundo, tem a floculação química, que utiliza agentes floculantes, como polímeros ou produtos químicos, para aglomerar partículas, sendo comum no tratamento de água e efluentes industriais. Em terceiro, tem a floculação biológica. Ela é baseada no uso de micro-organismos que produzem substâncias que atuam como agentes floculantes naturais.
sendo usadas em estações de tratamento de águas residuais. Além disso, há a floculação por coagulação, que é o processo inicial em que os agentes coagulantes, como o sulfato de alumínio, são adicionados para neutralizar as cargas elétricas e facilitar a formação de flocos. Falando a diferença entre coagulação e floculação, a gente pode citar que a coagulação envolve a adição de substâncias químicas, chamadas de coagulantes, para desestabilizar e unir as partículas. Já a floculação, ela ocorre em seguida e utiliza os agregados menores formados pela coagulação para criar flocos maiores. Juntas, a coagulação e a floculação são usadas para remover impurezas e poluentes. A coagulação é o primeiro passo, enquanto a floculação é a etapa seguinte, que gera flocos maiores e mais fáceis de remover. Falaremos agora a respeito da filtração, que é um método de separação que usa um meio filtrante para a retenção de partículas sólidas que estão presentes em uma mistura líquida. Esse processo ele é muito importante para a eliminação dos contaminantes da água, de forma a garantir que ela se torne segura para o consumo humano. A filtração ela pode ser realizada de forma física, de química ou por membranas, dependendo do tipo de impureza que você quer remover. Então, o principal objetivo da filtração é a remoção das impurezas e de substâncias indesejáveis da água, como sólidos em suspensão, micro-organismos e compostos químicos nocivos. E isso assegura que a água tratada seja livre de contaminantes que possam afetar a saúde pública e a qualidade do meio ambiente. Mais especificamente, a gente tem que os mecanismos de filtração são física, química e por membrana, né? A física que consiste na água passar por meios filtrantes que retêm partículas maiores. A filtração química que envolve as reações removedoras de contaminantes específicos como o manganês e o ferro. E a filtração por membrana, que usa a membrana com poros bem pequenos para reter as partículas microscópicas como vírus e bactérias. Esse processo geralmente inclui etapas como pré-filtração, em que as partículas grandes são removidas, seguida pela filtração em leitos de areia ou carvão ativado, e finalmente a filtração por membranas para garantir a pureza da água. A filtração, no geral, ela pode ser aplicada tanto para o tratamento da água potável, quanto para processos industriais, né, que consiste justamente na filtragem dos líquidos nas indústrias químicas e alimentícias, para sistemas de aquário, né, na manutenção da qualidade da água em ambientes aquáticos, cuidando até dos animais aquáticos que estão ali presentes, principalmente a filtragem doméstica, né, que usam filtros em torneiras e jarros para a purificação da água. Assim como todos os processos de separação, a gente tem vantagens e desvantagens associadas à filtração. Dentre as vantagens, a gente pode mencionar a eficiência na remoção de impurezas, que é a capacidade de eliminação dos sólidos, micro-organismos e substâncias químicas, a melhoria na qualidade da água, né, que resulta em uma água mais limpa e segura para o consumo humano, e a versatilidade, ou seja, ela pode ser aplicada em diferentes contextos, como residências, estações de tratamento de pequeno e grande porte, etc. Só que também a gente tem as devidas desvantagens, que tem a ver com o custo operacional, né, porque quanto maior a complexidade do sistema, maior a demanda por manutenção, por troca de filtros, e aí a indústria, né, é obrigada a bancar com esses custos para poder manter um sistema funcionando de forma eficiente. A gente também tem as limitações nos contaminantes específicos, né, porque alguns sistemas não conseguem remover todos os tipos de contaminantes, principalmente aqueles em concentrações mais baixas ou compostos químicos específicos, né, e a dependência da qualidade do meio filtrante, né, porque a eficácia do processo ela pode variar conforme o tipo e a condição do meio filtrante utilizado.